A paz do Senhor, meus irmãos. Estarei dando início a mais uma leitura diária e hoje nós estaremos lendo em Juízes capítulo 4. A servidão sob Jabim, rei de Canaã. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros ferrados, e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Débora e Baraque livram-nos. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo, e enviou e clamou, e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E atrairei a ti para ribeiro de Quirison, e Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores contigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Guedes, e subiu com 10.000 homens após si. Débora subiu com ele, e Herbe queneu se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está entre Guedes. E anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte de Tabor. E Cícera convocou todos os carros, 900 carros ferrados, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: levanta-te, porque este é o dia que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte de Tabor, e 10.000 homens após eles. E o Senhor derrotou a Cícera, e a todos os seus carros, e a todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Cícera desceu do carro, e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após dos carros e após do exército até Arosete dos gentios, e todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber queneu. Jael mata Cícera. E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: retira-te, senhor meu, retira para mim, não temas. E retirou-se para a sua tenda, e ela cobriu-o com um coberto. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar, e disser: há aqui alguém? Responde tu: não.
Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou na mão do martelo e se foi mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fronte e a pregou na terra. Estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse: Vem e mostrar-te-ei o homem que busca. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel a lutar, e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Capítulo 5. O Cântico de Débora. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: Porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvido, príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Sei, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até Sinai desde diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos que se percorreram, os que andavam por veredas, ia por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel. Cessaram até eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. E se escolhia deuses novos, e logo a guerra estava às portas. E viam-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Vós os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assenteis em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. Onde se ouve o estrondo dos frecheiros entre os lugares onde se atiraram águas. Assim, falai das justiças do Senhor, da justiça que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo descia às portas. Desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta, e entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos entre os povos, ao que ficou de resto. Faz-me, Senhor, dominar sobre os valentes. E Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e após de ti vinha Benjamim. Dentre os teus povos, de Maqui e Zebulon, desceram os legisladores, passando com seu cajado do escriba. Também os príncipes de Isacar foram com Débora e com Isacar. Assim também Baraque foi enviado ao pé para o vale, nas correntes de Ruben. Foram grandes as tuas resoluções do coração. Porque ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade se ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve em navios. Asser se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naphtali, nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram, os reis de Canaã em Tanaque.
junto às águas de Megido. Não tomaram ganho de prata. Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos que cursos pelejaram contra Cícera. O ribeiro de Quizon se arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, pisaste, ó alma, a força. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Amaldiçoais a Meronzo, diz o anjo do Senhor, acremente amaldiçoar os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor com seus valorosos. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu, bendita seja sobre as mulheres nas tendas. A água pediu ele leite e lhe deu ela. Em taça de príncipe lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda e o maço dos trabalhadores a sua mão direita matou a Cícera. E rachou-lhes a cabeça quando lhe pregou e atravessou as fontes. Então seus pés se encurvou e caiu e ficou estirado entre os seus pés e se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali ficou abatido. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus carros? As mais sábias das damas responderam a ela. Até ela respondia a si mesma: porventura não achariam e repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem? Para Cícera os despojos, despojos de várias cores de bordados, e de várias cores bordadas de ambas as bandas, para os pescoços do despojo. Assim, ó Senhor, pereça todos os teus inimigos, porém os que amam seja como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. Capítulo 6. A servidão sobre os midianitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punha-se contra eles em campo, e destruía a novidade da terra, até chegaram a Gaza, e não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos, porque subias com seus gados e tendas, e vinha como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entrava na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta dos filhos de Israel, e que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirarei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimia, e os expeli diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temai aos deuses amorreus, em cuja terra habitas, mas não destes ouvidos à minha voz. Um anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar dos midianitas.
Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Ó Senhor, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é que tem feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez subir o Senhor do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fossem um homem só. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me sinal que és comigo, que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes até que eu venha a ti e traga meu presente e ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e boluzamos de uma efa de farinha, e a carne pôs num alçafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lo até embaixo do cavalo, e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolizasmos, e põe-os sobre esta penha, e verte o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolizasmos. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor a face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda, até o dia de hoje, está em Ofra dos Abiezritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerá em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo de noite. E levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar novo edificado. E uns outros disseram: Quem fez esta coisa? E esquadrilhando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal? Livrá-lo-ei vós. Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda com ele, pois derribou seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo, e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel.
Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, a qual tocou buzina, e os abiesitas se ajuntaram após ele, e enviou mensageiro por todas as tribos de Manassés, que também se convocou após dele. Também enviou mensageiros a Asser e a Zebulon e a Naphtali, e saíram ao encontro. E disse Gideão a Deus: se há de livrar Israel por minha mão, como tem dito, eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo e a secura sobre toda a terra, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como tem dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só desta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz. Até a próxima leitura diária.